A outra resposta que o Senhor Jesus veio dar àqueles que buscavam era ser o nosso pastor, ou aquele que nos conduz. E também no Evangelho de João, no capítulo 10, nos versos 14 e 15, ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. A figura do pastor era muito comum, muito comum. Nós estamos falando de uma literatura, de uma série de reflexões feitas num contexto de vida agrária, de vida rural. E os centros urbanos eram muito raros. Então muitas das comparações que Jesus Cristo usa e muitas das figuras que ele usa tem a ver com essa vida agrária, com essa vida rural. Por isso ele fala de pastor e fala de ovelhas. Ele fala de pastor e de ovelhas porque eles conheciam muito bem essa atividade. Eles sabiam muito bem como era esse trabalho. E o que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Quando se falava em ovelhas, falava-se em animais que precisavam de proteção, que não sabiam se defender sozinhos. Talvez o texto mais clássico dessa comparação do ser humano como uma ovelha que precisa de um condutor e de Deus como esse condutor, como esse guia, como esse pastor, seja o poema de Davi, que é sumamente conhecido entre nós, em que ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele se confessa como uma ovelha que precisava ser conduzida, uma ovelha que às vezes não sabia entender as coisas direito, uma ovelha que não sabia se defender como muitas vezes era preciso, que precisava de um pastor que a conduzisse. E Jesus Cristo então, quando diz eu sou esse pastor, com certeza ele está se referindo a essa poesia muito conhecida por todos os judeus na época, a este salmo que era muito conhecido. Estava aplicando a si mesmo essa função de ser o nosso pastor e de ter vindo para nos ajudar a percorrer o nosso caminho. O que nós aprendemos aqui, muito especialmente, é que a vida é um caminho a ser percorrido. Quando nós nascemos, nós somos lançados neste caminho e precisamos percorrê-lo, e havemos de percorrê-lo. E nesse caminho que precisamos percorrer e que atravessamos, nem sempre os trechos são agradáveis, nem sempre os trechos são aplainados. Há muita ladeira, há muita curva difícil, nem sempre há flores na paisagem, às vezes a paisagem é pedregosa. O caminho é esse processo em que andamos, em que caminhamos, e não há como fugir dele. Viver é percorrer esse caminho, e nós o percorremos. E Jesus, por saber que nem sempre é fácil vivermos este caminho, e nem sempre podemos fazê-lo bem, e nem sempre dominamos o caminho como gostaríamos de dominar para caminharmos bem, ele nos lembra que não estamos sozinhos, que ele está conosco, ao dizer que ele é o pastor, e ao dizer que ele é o pastor que deu a vida pelas ovelhas, ele está nos dizendo que faz parte intrínseca da sua missão, faz parte essencial daquilo que ele veio fazer e daquilo que ele é, conduzir-nos, guiar-nos, percorrer o caminho conosco, não nos deixar que caminhemos sozinhos e ajudar-nos nessa caminhada. Se a vida é um caminho que nós não podemos evitar, e viver é caminhar,
e só está vivendo quem está caminhando, e somos obrigados a percorrer esse caminho, é extremamente confortador saber que não estamos sozinhos nisso, que o Senhor está conosco, que Ele é o pastor que nos acompanha, como o pastor vai com seu rebanho. E essa figura eles conheciam muito bem, como eu disse. Então era muito fácil entender que se o Senhor Jesus está conosco, o caminho pode ser percorrido com muito mais segurança. O caminho pode ser percorrido muito melhor. Para que é que nós insistimos às vezes em andar sozinhos? Por que é que às vezes na nossa arrogância e na nossa soberba, nós achamos que nos bastamos? Se nós temos aquele que veio para isso, veio para seguir o caminho conosco e para nos mostrar que nessa caminhada Ele é o pastor que nos conduz. E aí, o Salmo 23 não é só o Salmo de Davi. O Salmo 23 é o nosso Salmo. O Salmo 23 é o meu Salmo e o seu Salmo. Porque nós podemos dizer, como Davi disse, o Senhor é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, nós não estamos sozinhos. Ele segue conosco. É com esta certeza que descansamos e confiamos.